Pronto, gente. Então é isso. Eu usei o clareador para fazer a mesa. Usei o siena natural, que é mais largo, né? Vem até encostando aqui na fita, que é o nosso limite. Coloquei o marrom, o siena está aqui, o marrom está aqui. E depois eu botei o rústico só na parte de baixo de cada elemento. Folhas e hortênsias, certo? Outra coisa também, seria interessante que você pudesse trabalhar tudo que está atrás primeiro, para depois os que estão na frente. Então nós temos, em primeiro lugar, essa folha, depois vem essa hortênsia, né? Essa folha eu posso fazer todas, menos essa, né? Essas estão todas por trás. Depois eu vou trabalhar essa hortênsia, depois dessa hortênsia eu vou ter que fazer esta folha que não dá para fazer porque ela está na frente. Senão termina borrando o seu trabalho, né? O acabamento não fica legal, a não ser que você dê retoque depois. Então, primeiro as folhas, todas elas menos essa, depois essa hortênsia, depois aqui vem esta folha, depois esta hortênsia, né? Esta e esta, porque está uma na frente da outra. Esta está atrás, esta está na frente dessa, esta está na frente dessa, na frente dessa, na frente de todas as folhas. Então, seria interessante sempre trabalhar com seu determinado o que está atrás e o que está na frente, né? Vamos fazer as folhas agora. Eu separei o verde oliva, o verde bandeira, né? Sempre batendo sua tinta. Então nós iremos usar o verde oliva para fazer esta folha. Se você quiser, pode usar um pincel língua de gato, já que as folhas da hortênsia, eu peguei uma língua de gato, número 2. Então, ó, já vou fazendo um dentilhado, né? A pontinha da folha, que é muito importante para que ela fique mais interessante. Então, vejam que eu estou passando em todo o contorno primeiro, todo o desenho ao redor, contorno, redor. E aí você pinta dentro de qualquer jeito. Olha, não tem como borrar mais, que já que o acabamento, né, na ponta já fica bem feito, aqui ó, é só pegar a tinta e depositar o seu tecido na sua folha, certo? Vou secar o pincel, vou pegar um pouco de verde bandeira, vou depositar a tinta na parte de cima e não coloquei na parte de baixo. Então fica mais fácil de eu colocar aqui, ó. Eu vou passar uma sombra com verde bandeira, certo? Vou secar o pincel para poder suavizar o verde bandeira. Vou pegar o verde bandeira novamente e vou colocar do meio para fora. Eu sempre tento colocar as cores escura aqui embaixo. Aqui tem duas hortênsias, eu vou fazer sombra. Então essa parte daqui, nessa lateral, tá mais embaixo do que aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo, né? Então iremos colocar o verde bandeira na ponta. E puxar um pouco. Pronto. Então nós iremos, vou levar o pincel, irei colocar agora o branco, vou carregar ele na parte de cima, embaixo não tem tinta. Então, viro o pincel um pouquinho
e começo a fazer em alguns pontos um dentilhado com branco. E começo a puxar. Tente arredondar essas nervuras. Suavize, não deixe nada marcado demais. Carrego um pouquinho, viro o lado e faço a puxadinha para lá. Esta é uma folha simples. Eu vou colocar mais um pouquinho porque eu achei que não ficou tão marcado as nervuras agora. Então seco o pincel e eu irei pintar agora esta folha, já que ela está dobrada, para vocês verem. Vou lavar meu pincel, meu tanquinho. E vou pintar toda a folha dentilhando. Aqui eu não vou dentilhar, é reto, porque como o dentilhado está desse lado, ó, aqui é a parte que está dobrada. Então, a parte que está dobrada, eu não posso dentilhar, e sim a dobra dela. Vou fazer um acabamento aqui ao redor da hortênsia. E agora pintar na parte interna da folha. Nessa pétala dobrada, eu não sei se vocês estão enxergando, eu vou tentar riscar aqui com o cabo do pincel, arranhar um pouquinho o tecido, e aqui, ó. Eu creio que vocês estejam vendo. Dá pra ver? Tá, então ótimo. Então, vou começar a fazer a sombra, que é dessa hortênsia que está em cima da folha. Seca o pincel. Sempre tem que secar o pincel, gente. Porque se você não secar, ele vai continuar pintando, colocando mais tinta no seu trabalho. Então, realmente, tem que secar o pincel para poder suavizar. Como este lado de cá vai ser branco, porque está mais na parte de cima do que aqui embaixo, então eu vou colocar aqui o verde bandeira no meio, para fazer um pouco da nervura. E vou colocar a sombra da folha que está dobrada. Seco o pincel e coloco um pouquinho aqui. Então, vamos colocar agora o branco. Vou colocar em algumas partes. Sempre tentando arredondar para puxar, para formar umas nervuras. E para essa pétala que está dobrada, eu só vou colocar, vejam que eu estou fazendo dentilhado na parte que está dobrada, que está para dentro da folha. Puxo apenas um pouco e dou essa puxadinha para o final da folha. Certo? E aqui o meio, vou colocar o branco e vou puxar fazendo nervuras. Cuidado para não borrar o que você já fez. Certo? Esta é uma folha dobrada. Então, eu irei terminar todas as folhas e volto já. Gente, veja como ficou. Todas as folhas eu tentei colocar
o branco na parte de cima. Eu vou até deixar a tábua em pé para vocês entenderem. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo, certo? Então, em cima é branco, embaixo é escuro. 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 No caso, esse pedaço, que ela é dobrada. Em cima é branco, mas como ela está por trás, então só mostra esse pedaço. Embaixo é escuro. Em cima branco, baixo escuro. E assim vai, certo? Eu não pude pintar essa folha porque ela está na frente da hortência. Eu vou ter que pintar a hortência agora. Então vamos lá. Eu gosto de começar com a cor escura. Eu vou fazer uma coisa para mostrar a vocês. Usar esse mesmo paninho de limpeza. Eu vou fazer para vocês entenderem. Aqui seria uma hortência. Então, eu sempre coloco a parte escura, nessa parte de baixo, para arredondar a hortência, para dar um sentido arredondado. Veja, isso aqui é só uma... Eu esqueci de pegar um pedacinho de tecido, então é só para mostrar como seria a sombra de uma hortência. Ela parece uma esfera. Então, aqui eu vou dar uma cor escura, depois eu vou passar outra cor média aqui, e aqui a parte mais clara, que seria o branco. Então, é como se fosse uma esfera, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu irei colocar uma cor bem escura aqui, por dois motivos. Primeiro, que aqui seria a sombra da hortência. Segundo, porque tem sombra dessa hortência em cima dela, dessa e da folha. Então, eu vou começar a colocar... Esse é um pincel chato que eu estou usando, de número 8, certo? Só para pintar a parte da sombra, respeitando o desenho da folha, certo? Vou subir um pouco. Outra coisa também, que a hortência a gente não tem por que colocar e suavizar, deixar ela... Eu tenho que fazer umas manchas, uma textura de cores, né? É um degradê. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a parte escura. Vou subir um pouco, né? Para dar o sentido de esfera. Um pouco aqui também. Veja que eu estou batendo o pincel no tecido já para fazer algumas manchas. Seco o pincel. Irei colocar agora o azul celeste. Claro que você pode usar outros azuis. Estou manchando. Veja que eu estou fazendo manchas. Porque quando a gente colocar as flores, como vai ser várias flores, o que aparecer de fundo vai estar com esse efeito. Então, sempre é bom colocar uma textura, porque se aparecer o fundo, vai aparecer com esse efeito, certo? Não tirei a sombra daqui. E agora eu vou colocar um azul bebê. Bata sua tinta, seca o pincel e coloca o azul bebê. Veja que o azul bebê, eu já vou fazendo algumas, como se fossem umas pétalas. Esse pincel não é o língua de gato, vou trocar. Vou pegar o língua de gato e vou começar a fazer já como se fosse algumas pétalas. Claro que eu vou modificar quando colocar o branco, que na parte de cima eu deixo ele mais marcado. Começa a fazer manchas também, misturando o azul bebê com azul celeste. Certo? E aqui está formado uma esfera, gente.
certo? E manchadinha, tá toda manchada, né? São manchas que vai dar uma textura para dar um degradê, certo? De 3 azuis. E agora eu vou começar a fazer as pétalas. Vou lavar meu pincel, língua de gato, de número 8. Vou virar um pouco a tábua para ficar de frente para mim. E vou começar a colocar... Eu vou fazer na minha mão para vocês entenderem a pétala. Essas flores da hortênsia são 4 pétalas. Claro que às vezes nascem 5 pétalas, mas é uma que eu puxo, coloco 2 do lado, puxando assim, e uma de baixo para cima, certo? Ela ficou até achatadinha, maior aqui em cima, maior nas laterais e uma menorzinha embaixo, para dar um sentido de perspectiva de que ela está deitada, né? Então, vamos lá. Deixa eu limpar minha mão. E aí, você vai puxar de cima, nas laterais, e de baixo para cima. De cima, sempre passando da sua hortênsia para poder fazer. Veja que eu estou colocando na parte mais clara com branco. De baixo para cima. De cima para baixo, nas laterais. De baixo para cima. Então, eu vou começar a botar menos tinta agora. Porque vai começar a escurecer. São pétalas grandes, certo? Eu vou usar agora o azul marinho. Vou começar a fazer umas pétalas, umas flores aqui embaixo, já que aqui embaixo é a sombra, eu não posso usar um azul claro. Eu tenho que fazer flores escuras. Claro que depois eu vou acender com com uma cor mais clara, um azul mais claro. Sempre passando. Quando você vê que não tem espaço, faça pétalas soltas. Não pode ficar, né? Tem que formar flores mesmo na ponta do seu trabalho. Qualquer coisa passe por cima mesmo de outras flores para poder concluir as de baixo. Veja que nós temos escuro, o médio e o claro. Mas agora eu vou colocar o azul bebê em algumas pétalas daqui de baixo, ó. Para ele não ficar tão escuro sem forma. Então eu tento colocar algumas pétalas para poder dar o sentido. Deixa eu puxar essa mais um pouquinho. E algumas pétalas de azul celeste aqui no branco, para não ficar tão puro também. Certo? Para dar um charme no nosso trabalho, eu coloco algumas pétalas soltas. Como aqui é escuro, eu não posso colocar branco. Eu tenho que colocar uma cor mais escura, que seria o azul marinho, formando pétalas. Para terminar esta hortênsia, eu vou pegar o meu pinta-bolinha, ou faça-bolinha, como as pessoas chamam, e vou usar o verde pistache. Eu vou usar o número 3, não, número 4, é um pouquinho maior.
Porque na hortênsia, se vocês repararem, o miolinho não é amarelo, é verde. Então, nós vamos usar o verde pistache para poder formar finalizar nossas flores, certo? E aqui está. Terminei a hortênsia azul, nós iremos fazer a hortênsia número 2, que seria, aqui eu vou colocar o violeta, o lilás, né? Algumas manchas de rosa bebê, depois o branco para formar as flores, né? Aqui embaixo as flores violeta mais escura, e é aquele processo que eu falei, né? Algumas pétalas escuras no branco, algumas pétalas brancas ou mais claras, no caso lilás, na parte de baixo. Irei pintar essa folha agora, já que agora eu posso, porque eu acabei de fazer essa hortênsia, e vou finalizar todo o trabalho, para depois a gente fazer a conclusão com alguns galhos, e também ainda vou mostrar a aplicação do stencil, tá bom?